A pessoa então preencheu os requisitos. Vocês já sabem quais são as espécies de uso capião, mas precisa reconhecer a propriedade. A pessoa precisa ter o título de domínio em suas mãos. Então ela terá que ingressar com a ação de uso capião. Então vamos lá, acompanhe na apostila. A ação de uso capião tem natureza declaratória, deve ser ajuizada no foro da situação do imóvel, que será claro e precisamente individuado na inicial. Deve o autor juntar planta da área uso capião, da sentença que julga será registrada mediante mandado no cartório de registro de imóveis. Então a pessoa vai preencher os requisitos. Uma ressalva importante é o seguinte: quando a pessoa ajuizar a ação, ela já tem de ter preenchido os requisitos. Os requisitos, alguns poucos julgados autorizam o reconhecimento durante o processo de uso capião. Não é majoritário. Então, para que não haja erro, a pessoa, antes de ajuizar a ação, ela já tem que estar com os requisitos preenchidos. Então, a pessoa já possui uma uso capião especial urbana, que é a mais simples. Ingressa com uma ação judicial, uma ação declaratória, e eu já disse a vocês que a ação declaratória retroage a data do fato e não da prolação da sentença. Então a pessoa ingressou com uma ação de uso capião porque ela é possuidora de um imóvel desde 2014. Ela vai individualizar o imóvel na inicial. O que é isso? Vai colocar a rua, a localidade, a metragem, os confrontantes, vai apresentar um croquis descritivo junto com a inicial. Neste processo, nesta ação, os confrontantes serão intimados para ver se não está invadindo a área do seu imóvel. Também a ação será direcionada ao proprietário do imóvel, então a pessoa tem que ir ao cartório de registro de imóveis, obter uma certidão de quem é o dono para que figure o proprietário no polo passivo, ou se o imóvel não tiver dono, demonstre que não há proprietário registral daquele imóvel. Então ela vai ingressar com a ação, os proprietários serão citados, mas também vão participar desta ação os entes públicos, o município, o estado e a União. Por quê? Porque eles têm que falar se este bem usucapiendo pertence a eles, porque vocês já sabem que os bens públicos não podem ser usucapidos. Então serão produzidas as provas e aí o usucapiendo vai ter que apresentar provas documentais, nós teremos audiência de instrução e julgamento e concluiu-se pela procedência do pedido, ou seja, que o possuidor ele é o dono do imóvel, adquiriu a propriedade do bem imóvel pela usucapião. Expede-se um mandado para registro dessa sentença. Então a sentença vai fazer as vezes do contrato particular e da escritura pública, ou seja, a sentença será registrada e passará a propriedade para o autor da ação. Então, neste caso, o que transfere a propriedade, registra a aquisição do domínio é a sentença, não é o instrumento público ou o contrato particular. Como eu disse anteriormente, é uma sentença declaratória, então a pessoa ela não é considerada dona a partir da sentença. Os efeitos da sentença retroagem à data inicial da invasão, ou seja, uma sentença que possui efeitos ex tunc, tá? Então ele é considerado dono desde 2014, por exemplo, no exemplo que eu estou dando. A questão é a seguinte: a sentença procedente, tudo bem, vai ser registrada em qualquer hipótese, tá? Acontece que a uso capião pode ser alegada em matéria de defesa. O que é isto? Uma pessoa ocupa um imóvel desde 2014 e aí então agora em 2020 o verdadeiro dono aparece e quer o seu imóvel de volta. Então ele vai ingressar com uma ação reivindicatória contra o possuidor. E o possuidor, o réu da ação, vai falar: opa, peraí, eu já preenchi os requisitos da uso capião constitucional urbano. Então o que ele faz? Na contestação, ele alega a uso capião como matéria de defesa. Ele vai falar: ó, eu já preencho os requisitos da uso capião constitucional urbano. E aí ele vai narrar todos os requisitos. Então vai instruir o processo todo e aí o autor e o réu podem fazer prova dos seus argumentos. Só que ao final do processo o juiz concluiu que quem é o dono hoje pela uso capião é o réu, é o possuidor.
Então, neste caso, a sentença vai ser improcedente na ação reivindicatória. Só que ela reconhece a usucapião. Então, a sentença que reconhece a usucapião como matéria de defesa, em regra, ela não poderá ser registrada. Então, para que a pessoa registre o imóvel em seu nome, ela precisa, como regra, ingressar com a ação de usucapião. Só em duas exceções, na usucapião urbana coletiva e na usucapião constitucional rural, a sentença que garante a usucapião como matéria de defesa, ou seja, julga improcedente o pedido do autor, ela vai ser registrada, ela pode ser registrada, tá? Então, somente nessas duas exceções. Nas demais espécies de usucapião, não poderá ser registrada. Alguns doutrinadores e a jurisprudência também têm aceitado pedido contraposto na contestação. Então, às vezes, a pessoa, o réu, pode, na contestação, fazer um pedido contraposto. É uma espécie de reconvenção. Fala, quem tem o direito sou eu. E aí, então, o juiz pode garantir a usucapião nas demais hipóteses que a sentença não poderá ser registrada quando a usucapião for alegada em matéria de defesa. Mas isso não é pacífico, isso é uma construção ainda doutrinária e jurisprudencial. Muitas pessoas têm uma especial dúvida, que é a que está aí na apostila de vocês. Se os bens de herança podem ser usucapidos por um dos herdeiros. Então vamos supor que um pai faleceu e deixou uma casa, e esta casa está sendo ocupada por apenas um dos filhos, e ele tem 3 filhos. Então este filho está exercendo a posse exclusiva de um bem da herança. E vamos supor que esta situação se perdure por mais de 5 anos e esta casa tenha 200 metros quadrados. Então aquele filho fala, opa, eu preenchi os requisitos da usucapião constitucional urbana, então eu já sou dono daquele imóvel. Acontece que nós temos uma divergência doutrinária e jurisprudencial. Nós temos uma parte da doutrina e da jurisprudência que fala que pode ser usucapido e a outra parte que fala que não. O que é isso? A primeira corrente que fala que pode ser usucapido é que a pessoa exerceu a posse exclusiva sobre o bem e os demais não adotaram nenhuma medida para que esta posse fosse solucionada. Não ingressaram com o inventário, não adotaram medidas para pedir aluguel para o outro irmão, então não questionaram a posse exclusiva daquela pessoa. Então ele poderia usucapir a parte desde que o imóvel fosse delimitado que a posse é exclusiva. Só que existe outra corrente doutrinária e jurisprudencial que fala o seguinte, olha, aquele herdeiro que ocupa um imóvel exclusivamente, ele está como permissão e tolerância dos outros demais. Então ele não pode usucapir porque ele não tem posse em relação aos demais herdeiros, ele tem apenas detenção. E aplica-se aqui também que enquanto não houver a divisão da herança, todos eles são donos de tudo, da herança como um todo, e não há como se delimitar a posse exclusiva de cada herdeiro. Então, nós temos essa divergência. Então, nós temos a parte que fala que uma pessoa, um herdeiro, pode usucapir a parte dos demais e outra corrente que fala que não, que ele não teria posse, ele teria apenas detenção porque os demais herdeiros permitem que ele fique na posse exclusiva dos bens da herança.